Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma semana do nosso Aula em Casa. Eu sou a professora Manuela, de Matemática. Vamos ver qual vai ser o tema da nossa aula de hoje. Potenciação de números reais. Vamos começar vendo potências de número inteiro. Vamos ver. Temos aí a diferença entre número natural e número inteiro, só para a gente relembrar. O que é o número natural? São aqueles números que a gente consegue contar. 0, 1, 2, 3 e assim por diante. O número inteiro, ele também é o 0, 1, 2 e 3, que são nossos números positivos. Mas os números inteiros também compreendem os números negativos, ou seja, o conjunto dos números naturais, que são só os positivos, estão dentro dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros aqui é representado pela letra Z. Agora vamos ver o que são números opostos ou simétricos. Para saber quais são os números opostos, a gente toma como base aqui o zero da nossa reta numérica. Vejam que do zero para a direita nós temos o 1 positivo. E uma unidade do zero para a esquerda nós temos o 1 negativo, ou menos 1. Então isso significa que o mais 1 é o oposto do menos 1, ou que o menos 1 é o oposto do mais 1. E assim por diante. O menos 2 é o oposto do mais 2, o mais 3 é o oposto do menos 3. Aqui a gente tem exemplo, ó, que o 328 é o oposto do menos 328. Então vejam que a definição de número oposto ou simétrico é bastante simples. É o mesmo valor absoluto, só que com sinais trocados. Um é positivo, o outro é negativo. Agora a gente vai ver o que é o inverso de um número real. Então vamos relembrar que para saber o inverso de uma fração é bem simples. Nós temos aqui a fração 4 sobre 5. Obviamente o inverso dessa fração vai ser trocar o numerador com o denominador. Vai ser 5 sobre 4. Novamente aqui nós temos uma fração positiva, 2 sobre 7, e o seu inverso vai ser 7 sobre 2, o sinal não muda. Agora aqui nós temos o valor menos 2. Por que o inverso de menos 2 é menos 1 sobre 2? Bom, se a gente for ver, o menos 2 é o mesmo que menos 2 sobre 1, que é uma divisão. Menos 2 dividido por 1 é o próprio menos 2. É como se não tivesse um 1 aqui. Mas para saber o inverso, ajuda a gente fazer isso aqui. Porque vai ser o inverso de menos 2 sobre 1, que é menos 1 sobre 2. Agora o inverso dessa fração negativa. Fração menos 3 sobre 5. O inverso dela vai ser só mudar numerador com denominador. O sinal não vai mudar, vai continuar sendo negativo. Então, o inverso de menos 3 sobre 5 é menos 5 sobre 3. Agora, o inverso de menos 1 sobre 4, que também é uma fração, vai ser menos 4 sobre 1. Porém, a gente pode dividir aqui, ó, menos 4 dividido por 1 é o próprio menos 4. Então, a gente pode dizer que o inverso de menos 1 sobre 4 é simplesmente o menos 4. Agora, como a gente faz para calcular a potência com expoente inteiro negativo? A gente tem aqui a fração a sobre b elevado a menos n, ou seja, tanto o a está elevado a menos n, quanto o b está elevado a menos n. Para a gente resolver isso aqui, o que a gente faz? A gente troca o numerador com o denominador, e quando a gente faz isso, o sinal do expoente ele vai mudar, ó. Era negativo, agora não é mais.
Observe que aqui a gente não está fazendo um inverso. A gente está transformando esse número nesse. Essa primeira fração aqui, com expoente negativo, é exatamente igual a essa aqui, não é o seu inverso, é só uma outra maneira de escrevê-la. Então, a sobre b elevado a menos n é o mesmo que é igual b elevado a n sobre a elevado a n. A gente vai praticar alguns exemplos. Temos aqui, ó, 4 sobre 5 elevado a menos 2. Para a gente resolver isso aqui, o que a gente faz? A gente tem um expoente negativo. Então, para esse expoente ficar positivo, a gente troca o numerador com o denominador. Era 4 sobre 5, agora vai ficar 5 sobre 4. E o expoente que era negativo, agora ele é positivo. Então, agora a gente tem 5 sobre 4 elevado a 2. 5 elevado a 2 e o 4 também elevado a 2. 5 elevado a 2 é 25, que é 5 vezes 5. E 4 elevado a 2, que é 4 vezes 4, é igual a 16. Pronto. Resolvemos essa fração com o expoente negativo. Agora aqui nós temos b sobre a elevado a n. Significa que esse expoente n vale tanto para o b quanto para o a. E aqui a gente tem que o valor de b é 3, o valor de n é 3 e o valor de a é 2. Então, nós vamos ter 3 elevado a 3 sobre 2 elevado a 3. 3 elevado a 3 é 3 vezes 3 vezes 3, que é 27. E 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Nesse terceiro exemplo, nós temos uma fração elevada a um expoente negativo. Então, o que a gente faz para resolver? A gente muda denominador com numerador, vai ficar 3 sobre 1. E mudamos o que também? O sinal do expoente, que era negativo, agora passa a ser positivo. Só que agora, aqui dentro da fração, a gente tem 3 dividido por 1. 3 dividido por 1 é o próprio 3, então só sobra 3 elevado a 2. 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, que é igual a 9. Agora vamos ver mais detalhadamente a fração em forma de potência com expoente negativo. Em alguns casos a gente pode fazer o contrário. A gente transformou lá primeiro o expoente negativo em positivo, mas agora a gente pode fazer o contrário. Transformar uma fração e reduzir ela a um valor que tenha um expoente negativo. Nesse caso, a gente tem aqui 1 sobre 9. Só que o 9 é o mesmo que 3 elevado ao quadrado, ou seja, 3 vezes 3. Então, eu posso escrever 1 sobre 9 como 1 sobre 3 elevado a 2. É a mesma coisa. E aqui, o que a gente vai fazer? Se eu levar o 1 ao quadrado, não vai mudar. 1 vezes 1 vai dar 1 e a gente volta para esse mesmo resultado, mas não é isso que a gente quer ainda. Então, 1 sobre 9, que é igual a 1 sobre 3 ao quadrado, é o mesmo que 1 ao quadrado sobre 3 ao quadrado. É uma manipulação aqui que a gente faz. Então, vejam que tanto o numerador quanto o denominador estão elevados ao quadrado. Então, o que a gente pode fazer? Deixar a fração 1 sobre 3 toda elevada ao quadrado. E aqui que vem a transformação do expoente negativo. Quando a gente troca numerador com denominador, o que acontece com o expoente? Ele muda de sinal. Aqui, o sinal do expoente é positivo. Mas se a gente mudar numerador com denominador, a gente vai ter 3 sobre 1 e o sinal vai mudar. Vai ser menos 2. Só que aqui dentro da fração, a gente tem 3 dividido por 1. E 3 dividido por 1 é igual a 3. Então, vai sobrar 3 elevado a menos 2, que é esse resultado que a gente tem aqui. E se a gente for transformar
o 3 a menos 2 para um expoente positivo, a gente volta para a fração original, que é 1 sobre 9. Isso vai depender de como a gente vai precisar usar esses valores no problema. Vejam outro exemplo aqui. Temos 1 sobre 5. 1 sobre 5 é o mesmo que 1 sobre 5 elevado a 1, correto? E agora o que a gente pode fazer? Se a gente mudar numerador com denominador, a gente vai ter que mudar o quê? O sinal do expoente. Então, mudando aqui, 1 sobre 5 vai ficar 5 sobre 1. E o expoente era 1 positivo, vai ser 1 negativo. Porém, 5 dividido por 1 é o próprio 5, então só sobra o 5, que vai ser elevado a menos 1. Se a gente tiver esse valor aqui, 5 elevado a menos 1, e quiser transformar ele em expoente positivo, a gente vai voltar para esse valor original aqui, que é o 1 sobre 5. Potências de base 10 são potências muito relevantes, a gente sempre está usando aí, a gente vai ver mais para frente algumas aplicações. Então, temos aí, escrevendo números na forma de potência de base 10 com expoente positivo. Olha só, a gente tem esse número aqui, como é que a gente lê ele? A gente conta de 3 em 3 casas, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem o número 100.000. Esse número, ele pode ser representado como potência de 10. 10 elevado a 5. O que acontece? A gente repete o 1, o 0, e o expoente vai ser a quantidade de zeros que tem nesse valor. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5. Temos 5 zeros no valor 100.000. Ou seja, a gente pode escrever o 100.000 como 10 elevado a 5. O mesmo acontece aqui com esse outro valor. Vamos contar de 3 em 3 para facilitar a nossa leitura. Aqui a gente tem o valor de 100 milhões. 100 milhões tem quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 zeros. Então, 100 milhões a gente pode escrever como 10 elevado a 8. Por quê? Porque é o 1 seguido de 8 zeros. As potências de base 10 são feitas para a gente usar números muito grandes, que é esse caso aqui. Outros casos também, por exemplo, se você tem 10 elevado a 20, você não vai escrever um 1 seguido de 20 zeros. Para simplificar, para facilitar, a gente escreve simplesmente 10 elevado a 20. O mesmo acontece aqui, com 10 elevado a 5 e 10 elevado a 8. Mas a gente também usa potências de 10 para representar números bastante pequenos. E o que acontece? Vamos usar o expoente negativo. O expoente negativo, ele significa que o valor ele é muito pequeno. Por exemplo, o que é o 10 a menos 5? O 10 a menos 5 é esse número aqui, ó, 0,00001, que é o 0 e a vírgula seguido de 4 zeros e um 1. Na verdade, é o 0 seguido de um valor aqui com 5 casas decimais após a vírgula. Por isso que é menos 5. Aqui no 10 a menos 8, o que vai acontecer? Nós vamos ter o 0 seguido de 7 zeros e um 1, ou seja, 8 casas aqui após a vírgula, que corresponde a esse menos 8 aqui. Assim que a gente conta esses valores com expoente negativo. Significa que eles são números muito pequenos, não é verdade? Olha só, esse 0,000000001. A gente não vai
preferir dessa forma, né? Se a gente pode simplificar, a gente vai escrever ele como? Como 10 elevado a menos 8. Então, vocês viram aí a importância da gente usar as potências, né? E que as potências de 10, elas também são muito úteis para a gente. Agora, a gente vai para a nossa dinâmica local interativa. Questão 1. Qual é o oposto do inverso de menos 2 sobre 5? Questão 2. Calcule. Letra A, 10 elevado a menos 2. Letra B, menos 3 sobre 10, tudo elevado a menos 3. Letra C, menos 2 sobre 5 elevado a menos 4. E letra D, menos 1 elevado a menos 5. Vamos deixar um tempinho aí para vocês, daqui a pouco a gente volta para corrigir.
Voltamos agora para o momento da nossa correção. Vamos continuar participando aí no chat, tirando as dúvidas, os professores estão à disposição. Agora vamos corrigir nossa primeira questão. Temos aí qual é o oposto do inverso de menos 2 sobre 5. Então, olha só, a gente quer duas informações. A gente quer o oposto do inverso. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Vamos primeiro ver qual é o inverso para depois ver qual vai ser o seu oposto. Vejam aí. Resposta 5 sobre 2. Por quê? Temos aí que o inverso de menos 2 sobre 5, o que a gente tem que fazer com o inverso? Trocar numerador com denominador. Então, se era menos 2 sobre 5, o seu inverso vai ser menos 5 sobre 2. E agora a gente vai pegar o oposto desse valor. O oposto de menos 5 sobre 2, a gente vai simplesmente trocar o seu sinal. Se era negativo, agora vai ser positivo. Por isso que o resultado é 5 sobre 2. Parabéns aí aos alunos que acertaram. Agora vamos para a nossa segunda questão. A gente precisa calcular aí esses 4 itens. Vamos ver quanto vai dar cada um deles. No item A, a gente tem que transformar em fração para assumir o sinal negativo, ou seja, era o que? Era 10 a menos 2? Então, era isso aqui, ó. Era 10 sobre 1 a menos 2, correto? Então, para transformar o sinal em positivo, o que a gente faz? Inverte, vai ficar 1 sobre 10 e o sinal vai ficar positivo. Vai ser 1 sobre 10 elevado a 2. Esse 2 ele vai servir tanto para o 1 quanto para o 10. Então, 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é 1. E 10 ao quadrado, 10 elevado a 2, é 10 vezes 2, é 10 vezes 10, que é 100. Portanto, a resposta aí da nossa alternativa A é igual a 1 sobre 100. Vamos agora para o item B. Invertendo a fração menos 3 sobre 10 elevado a menos 3, olha o que acontece. Para esse sinal negativo aqui do 3 sumir e ficar positivo, a gente tem que fazer o quê? Trocar numerador com denominador. Então, simplesmente a gente troca o 3 pelo 10, vai ficar 10 sobre 3. O que é que não vai mudar? O sinal aqui, ó. O sinal permanece o mesmo, porque a gente não precisa do oposto. Continua o sinal negativo. E agora, vamos ter 10 elevado a 3 e 3 elevado a 3. 10 elevado a 3 é 10 vezes 10 vezes 10, que é 1000. E 3 elevado a 3 é 3 vezes 3 vezes 3, que é 27. E o sinal permanece negativo. Por que que permanece negativo? Quando a gente tem um valor negativo elevado a um expoente ímpar, o resultado também vai ser negativo. Por isso que o resultado é menos 1000 sobre 27. Agora, no item C, mesma situação. Para inverter, para trocar o sinal que era negativo, trocamos numerador pelo denominador. Então, vamos ter menos 5 sobre 2 elevado a 4. Então, olha só o que acontece. Vamos ter menos 5 sobre 2 elevado a 4. E o resultado, ó, vejam que é positivo. Por que que é positivo? Porque quando a gente tem um valor negativo elevado a um expoente par, o resultado vai ser positivo. É só lembrar da regra de sinais. Menos vezes menos é igual a mais. Nesse caso, a gente tem o quê? Menos vezes menos, vezes menos, vezes menos. 4 vezes, ó. Menos com menos. Menos vezes menos é mais vezes menos é menos, e menos vezes menos, o resultado final vai ser mais, vai ser positivo. Por isso que o resultado aqui do nosso item C é positivo. Vai ser 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que é igual a 625,
E no denominador, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é 16. Portanto, o resultado do item C é 625 sobre 16. E, finalmente, no item D, para transformar aqui o expoente em positivo, é só fazer o inverso, né? Só que o inverso do 1 é o próprio 1 sobre 1. Então, o que a gente tem aqui? Menos 1 sobre 1. Só que 1 dividido por 1 é o quê? É o próprio 1. Então, na verdade, menos 1 sobre 1 elevado a 5 é o mesmo que menos 1 elevado a 5. Então, o que nós temos aqui? Teríamos menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Mas, como a gente já sabe de algumas regras, um valor negativo elevado ao expoente ímpar, o resultado vai ser negativo. Por que é menos 1? Porque é 1 multiplicado por ele mesmo. Quantas vezes for, nesse caso é 5 vezes, 1 multiplicado por ele mesmo, o resultado vai ser 1. E negativo por conta do expoente ser ímpar, quando a gente tem um número negativo lá dentro do parêntese. Então, parabéns aí a todos os que acertaram, a gente se vê na próxima. A sua aula continua no próximo vídeo.